Então, boa noite, muito boa noite. Vamos para mais um estudo do livro A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger, para complementar toda essa prática teórica com o livro do mestre, daqui da especialização em constelação familiar online e com bonecos, né? Essa pós já iniciou, ela está em andamento, mas as matrículas ainda continuam abertas. Dá para você vir, sim, assistir as aulas que já estão gravadas na plataforma da Faculdade Fabex, e daí você poder acompanhar todo o processo que a turma já está acompanhando. Então, na minha edição, o livro é da página 30, e o tema, as aparências da culpa e da inocência podem ser enganosas. Então, a gente está trabalhando aqui, né, esse sentimento da culpa e da inocência, que tem tanto na consciência pessoal como na consciência da totalidade suprema, ou da consciência da sistêmica familiar. Então, a gente se sente culpados quando a gente se afasta dos ditames da nossa família. E a gente se sente inocente quando a gente se aproxima daquilo que a família quer que a gente atue, que a gente seja, que a gente se torne iguais a eles, né? Eu acabei de fazer uma constelação agora de um rapazinho, de um jovem, né? E ele veio com o tema de dificuldade de disciplinas, né? E tinha a ver, gente, com aquela comparação que, em geral, os pais fazem, né? Do primeiro filho com o segundo, né? A gente sabe que o primeiro filho, ele tem toda uma expectativa diferente do que o segundo filho. Eu sou mãe de um filho só, mas eu lido com tantas mães que têm mais de um filho que eu já percebo essa expectativa, né? O primeiro filho é a grande idealização dos sonhos. O segundo, a gente já está calejada com algumas situações e a gente vai deixando passar algumas coisas. Então, geralmente, o segundo filho, gente, ele vem mais leve, ele é mais leve, ele é mais solto. É diferente do primeiro, que é mais sisudo, mais duro, né, nas relações. Porque o primeiro, ele tem toda a estrutura de saber tudo das relações que aconteceram. E aí, né, essa culpa e a inocência, né, a culpa, a gente geralmente a gente tem a ideia de que culpa é um sentimento ruim, né? Mas para a constelação familiar, essa culpa ela é um peso, porque justamente porque a gente tem uma ideia de matrix, de que a família tem que ser, a gente tem que seguir o modelo da família do início ao fim. A gente não pode burlar uma lei da família, não pode fazer nada diferente do que eles acreditam, porque a gente já vai se sentir com um sentimento de culpa mesmo. Só que para a constelação familiar, né, uma pessoa tem uma dosezinha de culpa, de dizer, tudo bem, é um sentimento de culpa, porque eu não sou igual a eles, mas ainda assim eu vou seguir, né? Então, é uma culpa leve que a gente precisa ter. Porque se a gente se torna inocente e a gente vai dizer, tá bom, então eu fico aqui com vocês, do jeito que vocês querem, a gente também vai criar outros sentimentos dentro da gente, como, por exemplo, o sentimento de vingança, de raiva, de vontade de morrer mesmo, de doenças e tudo mais, porque a alma da gente também tem um plano individual, a alma da gente também tem um desejo de ir do jeito que a gente planejou chegar aqui na Terra, né? Então, tem todas essas coisas que precisam ser analisadas para a gente poder manter o movimento de relações. Aí o Ber diz assim, a culpa e a inocência mudam frequentemente de aspecto, de modo que a inocência parece culpa e a culpa inocências. As aparências enganam e só pelos resultados conhecemos a verdade. Aí ele traz aqui, assim como as aparências da culpa e da inocência podem enganar, a consciência do grupo, aos poucos, vai moldando a experiência do mundo das crianças. Ela colabora com as crenças da família
sua percepção do que é. Então, é aquilo que eu falo no início, gente, do curso do método baralho sistêmico, né? De como a gente apreende as cenas e elas são absorvidas do nosso inconsciente, né? Então, a criança, ela é moldada, toda a experiência da criança, ela vai ser moldada pelos ditames da família, né? Pelo aquilo que a família acredita que é o melhor. E se a gente for ver, é o melhor para eles, né? Está dando certo para eles. Então, a gente também não precisa estar. Tá importante que a gente tenha essa. Nossa, para minha mãe ficar sendo humilhada. Ele está travando bastante, pelo menos aqui para mim. Pelo meu pai aqui, nesse processo terapêutico, eu já vi filhos separarem pai de mãe, mãe de pai, porque o pai traía, e quando conseguiu separar, sabe o que foi que aconteceu? A mãe fez um outro caminho das relações ocultas e foi lá e se reconciliou com o marido. Então, a gente precisa deixar que o outro, ele elabore aonde ele quer ir. Ele elabore. É lógico que eu não estou falando de casos aqui, gente. Ah, peraí, o meu pai bate na minha mãe todo dia, então é normal, ela está gostando. Não é isso, a constelação não fala isso, eu não estou falando isso, né? Estou trazendo isso daí para vocês saberem que não é esse extremo. A gente está falando de algumas acomodações psíquicas e emocionais que as pessoas estão sendo sustentadas. Sustentadas, inclusive, a própria vida. A gente ousar tirar uma pessoa que ela está atrelada a uma relação que o homem trai, mas volta para casa, e que ela sabe, porque toda mulher sabe. A gente ousar tirar, a gente vai estar um dano de alguma forma. Ela pode adoecer, ela pode findar, ela pode levar ela à morte. A gente precisa primeiro perguntar o que ela quer, qual o movimento que fica melhor para ela. Às vezes, tem gente tão emaranhada nessas relações codependentes, gente, que a gente perguntar, elas nem vão conseguir saber responder. Porque estão tão atreladas lá, de que querem ficar lá, no inconsciente, né? Mas na consciência elas não têm a coragem de dizer, eu fico. Eu fico desse jeito, ele me traindo, ele fazendo isso, fazendo aquilo outro. Elas só atuam de forma inconsciente. Eu digo que é como se fosse zumbis mesmo, sabe? Vivos e zumbis, assim, atuando na Terra, no planeta Terra, assim. Pessoas muitas vezes estão andando, mas as atitudes delas não são atitudes conscientes. São atitudes totalmente inconscientes. Elas tomam a força pelo impulso. Ouse conversar com ela, mas você não sabia que ele traía? Eu não. Elas não vão ter a coragem de trazer a própria responsabilidade para aquilo que elas vivem. Elas vivem a traição, vivem a codependência, vivem isso, mas elas não têm a coragem de trazer a dor do inconsciente para a consciência. Elas não conseguem fazer isso. Aí aqui embaixo ele diz assim, né? A consciência torna-se o grande engodo, colocando sentimentos de culpa e de inocência no lugar do conhecimento do bem e do mal. O bem que traz a reconciliação tem de superar a falsa aparência criadas pelas nossas ligações com diversos grupos. A consciência fala, o mundo é. E aí ele traz um outro tópico que diz assim: consciência é equilíbrio entre o dar e receber. Nossos relacionamentos, bem como nossas experiências de culpa e inocência, começam com o dar e receber. Então, o que Bertie está dizendo aí? Que na horinha
que a gente recebe a vida, não é quando a gente nasce. A gente recebe a vida 9 meses antes de nascer. Na nossa concepção. Então, na horinha que a gente recebe a vida, a gente também recebe o sentimento de culpa e de inocência. Por quê? Porque, ora, vamos analisar. A mãe e o pai são o portal da vida, eles estão aqui. Aí eu recebi a vida. Recebi. Na hora que eu recebo a vida, eles deram e eu recebo. Na hora que eu recebi a vida, eu entro para um sentimento de que eu tenho que fazer algo pela aquele meu portal de vida, pelo aquele casal. Você conhecendo seu pai ou não, você conhecendo sua mãe ou não, sua alma vai estar nessa força. Eu tenho que fazer algo por eles. É uma lei de compensação do dar e receber. O que eu recebi foi a vida, é imensa, é maior, é a grande oportunidade. Não importa se você está agora doente, se você já nasceu com alguma doença. A oportunidade de estar viva doente é uma oportunidade, gente. Por mais dolorida que seja, mas é a grande oportunidade espiritual de evolução com esse corpo doente, com essa vida do jeito que está agora. É a sua grande oportunidade. A gente veio para caminhar espiritualmente. A gente só entrou em alguns papéis aqui, papel de terapeuta, papel de médica, de professora. Mas a essência é espiritual. Então, ao receber a alma vai dizer, e agora? Travou, Eli. Travou, Demais. querida. Travou. Aham. Oi. Tá. Gente, vocês acreditam que eu tô com dificuldade de mudar minha internet? Porque eu fiz um plano de fidelidade de 1 ano. Então, se eu mudar, eu vou ter que pagar a outra e ainda pagar 6 meses da outra. Você acredita? Eles não abrem mão. Certo, eu vou repetir. Então tá, então vamos lá. Boa noite, Célia. Então, esse dar e receber, né? A consciência e equilíbrio entre o dar e receber. Aí eu vou repetir aqui, né? Nossos relacionamentos, bem como nossas experiências de culpa e de inocência, começam com o dar e receber. Então, na horinha que eu recebo a vida, não é que eu nasci, não é na hora que eu nasci, é na hora que eu fui concebida. Na hora que eu recebo a vida, eu recebo também na minha alma uma pressão dos sentimentos de culpa e de inocência. Porque eu preciso agradecer o que eu recebi. E o que foi que eu recebi? Foi um presente em Dubai, um apartamento lá em Dubai? Não, isso é pouco. Foi uma manta bonita para eu nascer? Isso é pouco. Eu recebi a vida. A vida, ela é maior, é o maior presente que um ser humano pode receber. Mas ali, a minha filha nasceu toda doente, ainda vive doente ainda hoje. Ainda assim é uma oportunidade. Porque se esse plano aqui, debaixo desse sol, quente que sol, né, gente? Esse sol. Quente de lascar. Se debaixo desse sol, se a nossa experiência aqui é uma experiência espiritual,
Se a gente veio evoluir, e se aqui é um mundo da dualidade, tem algum significado espiritual de ter nascido doente. É um destino. E todo destino ele tem que ser acolhido. Ele tem que ser, temos que ter humildade para acolher alguns destinos extremamente dolorosos, extremamente difíceis, humanamente falando, de aceitar. Humanamente falando. Então, é por isso que o Bert Helling, no livro, né, A Simetria Oculta do Amor, ele fala que, ao recebermos a vida, ao termos essa experiência da segunda lei do amor, que é o dar e receber, a gente também toma como experiência os sentimentos de culpa e de inocência. Então, é por isso que a gente vai percorrer um caminho enquanto criança, enquanto adulto, enquanto idoso, enquanto pessoa, que na hora que eu me afasto dos ditames da minha família, eu sinto a culpa. E na hora que eu me aproximo dos ditames da minha família, eu tenho um sentimento de inocente. Então, quando a mãe diz, você não vai deixar seu cabelo grande, se eu deixo ele curto, eu estou dando um exemplo super bobo, e aí tem N exemplos. Então, quando eu corto o meu cabelo curto, porque a minha mãe disse que eu não deveria, eu vou cortar, porque é uma parte minha que quer, que deseja ver assim, e uma outra parte que é sistêmica, que é da consciência sistêmica familiar, vai se sentir extremamente culpada por ter rompido com uma ordem materna. Isso pode martirizar você na tua voz interna. Caramba, minha mãe não vai aprovar, ela vai olhar. E aí a consciência sistêmica familiar, através dessa mãe, desse pai, ou de outros membros que dizem, ó, eu fico na opinião da mamãe, vai bombardear você. Você chega lá com o cabelinho curtinho, nossa, ficou parecendo Joãozinho. Tá muito estranho o seu cabelo. Então, a consciência sistêmica familiar, né, como a gente já estudou aqui no livro A Simetria Oculta do Amor, ela vai traçar, gente, movimentos de exclusão. Pasmem. As piadinhas, as fofoquinhas sistêmicas familiares. Isso tudo é uma pressão para que você volte a comungar com a ideia, com os ditames, com as regras, com a obediência do teu sistema. Então, a gente vai viver essa pressão de culpa e de inocência o tempo inteiro. E isso não é só com o pai, com a mãe ou na ordem familiar. Isso é em qualquer grupo que você participar. Qualquer grupo ele vai ter essa mesma estrutura, vamos dizer assim, psíquica, da consciência grupal. Então, se Travou, Eli. Travou. Você vai sofrer uma pressão. Porque você, que a gente ande sempre no mesmo. Aí o Bert Helling continua aqui. Nós nos sentimos credores quando damos. Então, quando você oferece algo a alguém, você se sente, ó, na gangorra aqui em cima. Eu estou no poder. Eu sou um credor. E devedores quando recebemos. Então, toda vez que eu recebo algo de alguém, a gente vai se sentir devedor. E esse é o primeiro sentimento com os nossos pais. Na hora que você recebe a vida dos seus pais, sua alma diz,
você está devendo a eles algo. Eli, qual seria o caminho mais cheio de luz, mais leve que eu pudesse ir para que eu afrouxasse essa dívida com os meus pais? Olha qual é o caminho. O caminho é a felicidade, a sua felicidade. Porque é como se fosse uma bola de energia. Na hora que a vida diz assim para os teus pais, olha, traz esse ser aqui, toma aqui essa bola de vida e traz para a Terra. E seus pais engravidam. Na hora que você engravida, você também está com a bola de luz na mão. Agora eu também devolvo para o mundo algo que eu recebi. O que foi que você recebeu? A vida. Então, o caminho mais leve é passar a vida adiante. Se você não casar, se não tiver filhos, você passa o amor adiante. Essa seria o ideal, que nós não tivéssemos nos sentindo nem culpados nem inocentes, mas que a gente dissesse, uma vez que eu recebi a vida, eu vou honrar a minha própria vida. Então, eu vou levar a minha vida adiante. Então, ir em busca da nossa própria felicidade é honrar o que a gente recebeu. Mas o que é que a maioria da gente faz? Porque a maioria de nós temos o quê? Pais emaranhados. Então, quando os nossos pais estão muito emaranhados, na hora que eu vou agradecer a vida, aqui, ó, os pais são os grandes, os filhos os pequenos. Na hora que eu vou agradecer a vida, era aqui para dizer muito obrigada, e aí eu vou para a vida, na minha hierarquia. Mas isso não acontece. Por quê? Porque na horinha que o meu pai e minha mãe, eles me dão a vida, eles colocam todas as expectativas daquilo que não deram certo na vida deles, na minha vida agora. Na minha vida. E aí, o que é que acontece? Quando eu olho para esses pais para agradecer a vida, eles estão lá como, gente? Todos truncados, emaranhados. É a mãe que diz assim, né? É a mãe que diz, fica comigo, seu pai não é bom. É o pai que diz, sua mãe não presta. Então, essas falas que a gente vai entendendo quem é papai e quem é mamãe, através do que nos apresentam, vai simplesmente colocar os filhos no desejo profundo de dizer, então eu paro a minha vida por vocês. Porque se vocês me deram a vida, eu tenho que fazer algo por vocês. E aí o sacrifício é um arquétipo que está em toda a humanidade, e eles dizem, então, já que vocês se sacrificaram por mim, eu me sacrifico por vocês. Qual é o sacrifício que a maioria dos filhos fazem pelos pais? Morrem, adoecem, truncam nas relações, na depressão, na tristeza. Tudo isso, gente, que acontece com os jovens hoje, é o caminho que a alma deles acharam de agradecer a vida que recebeu. Olha que coisa. O caminho. Porque aí é por isso que Bert Helling diz que a felicidade ela é um risco. Por que um risco a felicidade? Porque você vai ficar muito diferente do teu sistema. Muito diferente. E aí se tornar feliz, se tornar próspero, se tornar saudável, se o sistema não tem isso, a sua alma vai se fixar numa culpa tremenda. E ao se fixar na culpa, ela vai dizer, então eu volto para a inocência. Como é que ela vai voltar para a inocência? Perdendo tudo. Por isso que casamentos são desfeitos, empresas falem, pessoas têm problema de saúde, porque elas estão no amor profundo, cego e emaranhado pelo seu próprio sistema.
Eu vou só me despedir aqui do pessoal do Instagram. Eu deixei um gostinho aí para vocês. Toda quarta-feira, às 19h30, eu tenho aqui um estudo-livro, A Simetria Oculta do Amor. É um estudo gratuito, tá, gente? Vocês podem solicitar pelo meu WhatsApp a inscrição e eu libero o link toda quarta. Um abraço. Então, deixa eu ver aqui o que Berto vai dizer mais. Travou, Eli. Eles para a vida, oferecer o que vocês me deram. E eles me deram o quê? A vida. Então, eu também vou oferecer vida. É por isso que uma pessoa, quando ela não tem filhos, ela precisa ter um movimento de amor. Ela precisa. Por quê? Porque ela vai afrouxar dentro dela o que ela recebeu. Ela vai afrouxar. E diminuir a pressão que é de ter recebido algo tão grandioso que é a própria vida. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quando aceitamos alguma coisa de alguém, perdemos a inocência. Toda vez que você recebe algo de alguém, você perde a inocência e a liberdade. Por quê? Porque você vai entrar para um movimento de culpa como credor daquela pessoa. Como credor, não, desculpa. Como. Cadê a palavrinha que eu li? Como devedor daquela pessoa. Eu agora devo àquela pessoa porque me fez aquele favor. É por isso que, eu não sei vocês, mas eu aqui em João Pessoa, minha família tem um sítio, e eu vou muito, né, para essas áreas mais rurais. E lá, ela é assim, é bem a filosofia da constelação familiar. Então, se a gente recebe, né, eu vi, uma vez eu estava lá na casa do meu irmão, lá no sítio, aí um rapazinho veio deixar para a gente um pote de camarão. Do nada, assim, chegou lá e deu para meu irmão um camarão. Aí disse: a gente pescou e trouxe para você. Aí meu irmão disse assim, eles estão querendo alguma coisa. Pergunta o que eles estão precisando. Aí eu fui lá, muito obrigada, deixa eu lavar aqui a vasilha para eu poder devolver. Vocês estão precisando de alguma coisa? Aí ele falou: estamos. Aí disse o que eles estavam precisando. Aí meu irmão foi e deu. Então, é essa coisa, é uma troca mesmo, sabe, gente? Né? Então, assim, até para se sentir aliviado, você precisa devolver. Quando recebemos, ficamos em débito e devedores para o doador. Sentimos essa obrigação como desconforto e pressão. Até a consciência, eu não sei se vocês sentem isso, quando vocês recebem alguma coisa que vocês não devolvem logo, até a consciência fica aquela coisa do pulsar, né? Menina, eu nem agradeci aquela pessoa pelo aquele presente, vou aqui agradecer, né? Por quê? Porque esse sistema que o Bert Hellinger descobriu é um sistema da alma mesmo, tá, gente? É a alma que tem essa necessidade mesmo do dar e receber, de aliviar essa pressão, né? E tentamos nos aliviar dando algo em troca. De fato, não podemos aceitar nada sem sentirmos a necessidade de retribuir. O ganho é uma espécie de culpa. Então, não se iluda. Toda vez que você ganhar, você vai ter um sentimento de culpa. Quando a gente conhece os movimentos da teoria do Bert, a gente vai dizer: bom, aqui eu recebi. Aí a gente também vai se abrir para receber e apenas agradecer. Não, ele me deu um presente, o presente foi caro, então muito obrigada. Quer falar, Jô? Eu quero fazer uma pergunta.
Oi. Muitas vezes, inclusive, eu uso essa frase, que a gratidão, ela é o portal da prosperidade. Então, as pessoas que se tornam gratas pelo aquilo que recebem, são pessoas que eu vejo que também têm muita prosperidade, né? Então, aquilo que a gente agradece de coração mesmo, um sentimento bom de ter recebido algo, aquilo nos Uhum. abre caminho. E eu, quando eu pratico isso, eu não sinto culpa, eu sinto um sentimento, assim, Isso. de ser abençoada pelo aquilo que eu recebo. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, por gentileza? Sim, sim. É esse sentimento de que a gente precisa ter também de aprender a receber, né? A gente, inclusive, os próximos assuntos é justamente sobre isso. Então, quando eu também me abro para receber, eu mostro o quanto eu sou grata, grata mesmo por ter recebido a vida. Então, não necessariamente eu preciso devolver algo sempre no mesmo valor da pessoa. Principalmente se a gente vai estar percebendo que a pessoa está dando com alguma intenção. Porque, às vezes, uma pessoa dá uma coisa, duas, três, quatro a você com alguma intenção. Então, para você não ficar se sentindo presa, vinculada como devedora dela, você precisa ir afrouxando isso, agradecendo, mas também mostrando uma certa distância. Porque aí a intenção, às vezes, da pessoa que dá muito é porque ela quer a tua alma. Tá? Então, a gente tem que ter essa consciência aí. Quem dá muito quer a alma da pessoa, a alma mesmo, tá, gente? E a gratidão, Joela, ela de fato é o sentimento mais profundo que a gente pode ter pelaquilo que a gente recebe, mas teria necessidade de volta. Tanto é que as pessoas que, por exemplo, quem são as pessoas que só precisam, aliás, quem são as pessoas que nem precisam agradecer tanto? As que estão doentes, as em cima de uma cama, as criança o tempo todo. Mamãe, obrigado por ter trocado minha fraldinha. Mamãe, olhe, muito obrigado por ter me dado o peito. Não, porque elas são de fato inocentes. Mas vocês percebem que elas não estão na inocência de obedecer aos ditames? Elas estão na inocência da pureza, da necessidade. Então, aquelas pessoas, as crianças e os doentes, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que são acamadas, elas têm a necessidade. Então, as pessoas que dão para elas, que oferecem do que ela agradeça de volta. Nem a alma elas vão conseguir dar de volta, porque elas têm outro movimento. Elas não precisam estar o tempo todo agradecendo. Elas só basta dizer uma vez, ó, muito obrigado, e cumprir com o destino dela da necessidade de ter uma pessoa o tempo todo cuidando dela. É um caminho de destino, né? E a gratidão é isso mesmo que você falou, é o sentimento maior, é o sentimento que afrouxa nosso corpo emocional, dizer, não, eu preciso fazer algo muito grandioso também por essa pessoa. Então, e principalmente pessoas que recebem porque elas deram demasiadas. Por exemplo, terapeutas, eles dão muito. Então, eu vou falar do meu exemplo. Quando eu estou em Brasília, que uma pessoa... Eu já recebi em Brasília várias pessoas. Olha, vem para minha casa e faz jantar para mim, faz almoço. Teve uma vez que eu passei a Páscoa em Brasília, as pessoas... Não, eles vêm passar a Páscoa na nossa família, fizeram uma comida do Nordeste especial para mim. Então, assim, ali eu só recebi. Porque muitas vezes o que o outro dá, que ela não quer a alma, não quer uma codependência, é tão grande que ela vai receber de vários locais e várias pessoas. Então, ali o meu sentimento era de dizer, olha, muito obrigado pela festa, muito obrigado por isso, por essa recepção. Entende, Ju? Então, agradecer isso profundamente também afrouxou.
né? É muito aqui também, na nossa cabeça, né? Aí eu queria só Sim, fazer mais peraí, só um minuto, só um minuto. Tá bom. Oi. Tá. Então, eu posso concluir que eu já observei, por exemplo, as pessoas que reclamam muito, né? Que reclamam muito, que são pessoas que a gente pode dizer, inclusive, ingratas, estão mais emaranhadas do que as que são gratas. Isso, então, confere, né? Ah, com certeza. As que reclamam, o que é que elas querem? Só querem receber. As que reclamam, Jo, elas não querem dar. Elas bloqueiam o dar. Elas não dão mais para ninguém. Elas querem apenas receber. Porque elas acham que foram injustas, a vida foi injusta com elas, a mãe deu pouco, o pai deu pouco, e aí elas reclamam, eu não tive isso, eu não tive aquilo. São as vítimas. Quem reclama muito porque não recebe são as vítimas. Elas não querem atuar nas relações. Elas só querem receber. É mão única. Só venha a mim. Entendeu? Então, elas, com certeza, essas pessoas aí podem receber muito ali. Podem, viu? Porque elas estão fixadas no ego. Então, elas estão lá, elas têm uma meta, elas têm um plano, elas têm uma força do ego, e aí ela bate numa tecla só. Elas têm um foco. E aí, às vezes, essa reclamação dela, elas conseguem. Eu comecei a descobrir isso quando eu descobri que o universo é o mental. A mente não está na gente. A gente não tem mente, a gente está dentro da mente, porque o universo ele é mental. Então, uma vez, quando as pessoas... Eu comecei a descobrir isso quando eu comecei a dizer, menina, aquela menina é tão ruim, mas ela consegue tanta coisa. E aí a gente faz aquela comparação, mas eu sou uma pessoa tão boa, trabalho com o bem, e me faltou isso, e por que aquela pessoa ruim não tem, né? Tem isso. Então, eu comecei a observar que o universo, né? E aí eu fui estudar a física quântica para poder entender por que algumas pessoas que têm uma força de dizer eu quero e conseguem, e outras que atuam no movimento do amor maior, do bem, e demoram a conseguir. E eu observei que o universo ele não reconhece o bem e o mal. Ele não reconhece, ele não sabe. O que é que o universo sabe? Quando você determina no seu coração, nos seus sentimentos, o eu quero. Eu quero. É claro que nós vamos ter as consequências, né? Se uma pessoa disser eu quero uma arma para matar alguém, ele vai conseguir a arma. Mas vai ter as consequências dele. Então, pelo universo ser mental, então, se uma pessoa se determinar, ela consegue. Tanto é que as mães narcisistas, os psicopatas, os sociopatas, eles sabem ter o material na vida, eles sabem, eles atuam com firmeza no material. Porque eles dizem, eu quero aquela casa, eu quero aquele negócio, e eles vão lá e colocam essa meta e eles realizam. Entenderam? Paga. Tudo vai ter consequência. No sistema, mesmo que o universo seja mental, tudo que a gente atuar de relacionamentos vai ter consequência. Então, se um psicopata ele tira uma fortuna, uma parte da fortuna de alguém, ele burlou isso, ele conseguiu, beleza. Mas vai ficar a dívida para o sistema. Alguém vai pagar. Alguém vai vir lá na frente, às vezes um sobrinho, um filho, e vai ter várias dívidas, pagando o que ele tirou daquela outra pessoa. Entra para as consequências dentro do sistema do mesmo jeito. Entendeu? Top. Então, vamos seguir. A inocência a serviço dessa troca do dar e receber torna-se manifesta sob a forma de uma agradável sensação de crédito. Então, as pessoas que se sentem inocentes, elas se sentem com crédito perante o sistema familiar.
que sobrevém quando damos em troca um pouco mais do que recebemos. Sentimos-nos inocentes, desobrigados e aligeiramente quando, tendo tomado tudo o que podia satisfazer por inteiro as nossas necessidades, retribuímos plenamente. As pessoas adotam 3 padrões. Gente, essa parte agora é impressionante que vocês vão aprender. É incrível. As pessoas adotam 3 padrões típicos para alcançar e preservar. Vamos dizer assim, eu vou trazer aqui numa palavrinha bem simples. É fingir que não sabe de nada. Não é a inocência da criança que está alinhada com o divino superior, com a força do amor. Não é essa inocência. É fingir que eu não sei. Não, minha mãe disse que meu irmão não é bom. Aí você fica lá, assim, com o olhar. Hã? Aí, esse menino não presta, você. Só assim, cara de teatro, sabe? Assim. Aqui, ó, só no silêncio, você está concordando, meu bem. Então, para você ficar calada, você está dizendo que você pertence àquela mãe com aquela regra de que aquele filho não presta, mas que você presta. Aí vem outro filho que vai dizer, mas eu não concordo, mãe. Fulano não é assim como a senhora está dizendo, ele é uma pessoa bacana. O que é que esse menino fez quando disse à mãe que não concordava? Ele se afastou da mãe, da regra, dos objetivos, dos ditames. Então, ele vai ter um sentimento de culpa, de não pertencimento também. Então, a gente vai estar o tempo todo tentando preservar a nossa inocência nos relacionamentos, principalmente com a nossa família, para a gente poder continuar pertencendo a ela, se sentir pertencendo a ela. Tá? Às vezes a gente tenta se sentir pertencendo porque a gente não tem outra condição para viver e a gente tem que se submeter ali mesmo, a eles. Às vezes é porque eu estou ganhando alguma coisa, eu tenho como me manter, mas eu estou ganhando mais, aí eu fico inocente. Peraí, eu tenho meu emprego de 15 mil, mas aí minha mãe me dá 5 mil por mês, eu faço 20. O que é que eu vou fazer? Deixa ela dizer que o menino não presta. Contanto que eu receba meus 5 mil. Então, às vezes, é porque você tem uma necessidade, você não tem emprego nenhum, e sua mãe ganha 100 mil por mês, você está submissa a esses 100 mil, né? Às vezes é porque você ganha bem, mas quer mais. E, às vezes, é um medo, porque a mãe é autoritária, a mãe é narcisista, o pai é autoritário, então você tem medo, e aí você se submete a isso, às ordens dela, tá? Então, Humberto diz que existem 3 padrões típicos: abstinência, prestimosidade e troca total. Eu acho essa parte a coisa mais linda do mundo. A abstinência, ela diz o seguinte: eu me basto. Toda pessoa que não quer trocar mais nada com ninguém, ela está dizendo, eu me basto. Ela sofreu, gente, um trauma tão grande dentro do sistema que ela não quer mais receber da mãe. É com a mãe, tá? Porque a mãe é o movimento do amor dentro dos relacionamentos. A mãe é a fonte do amor, é a fonte do dar. A gente aprende a receber com a nossa mãe, não é com o pai. Deu respiração. Ela comeu e a gente comeu. Travou, e tá tão bom que eu não quero perder nada. Como é?
Travou, e eu não quero perder nada dessa sua Tá bom. informação. Vamos repetir. Tá. Tá bom, gratidão. Então, ó, é com a mãe que eu aprendo a receber. Se você, nesse exato momento, não quer receber nada de ninguém, para não ficar devendo a pessoa, você está rompida com a sua mãe sem você saber. Rompida. Então, vamos repetir isso. Entendeu agora, Jo? Entendeu? Perfeito. Uhum. Tá. Já Então, anotei. vamos lá. Então, essa abstinência que o Bert Helling nos fala é uma dor maior com a nossa mãe. Eu digo para ela, de você eu não recebo mais nada. E aí a outra fase interna está dizendo o quê? Eu me basto. Porque na hora que você teve uma questão na relação com sua mãe, que você decidiu não receber mais nada dela, você correu atrás para se manter, para não precisar de mais ninguém. O que é que essas pessoas vão viver? O isolamento, a depressão, o sofrimento, porque elas não têm a necessidade de trocar, só que a alma da gente quer sempre trocar. Para a gente poder manter sã a nossa consciência. Sã. A gente precisa trocar. Eu não aguento, gente, eu não aguento ficar isolada. Eu fico, às vezes, porque né, eu fico em casa, assim, meu filho agora fica aqui com a namorada, aqui no apartamento de cima, e aí eu digo, meu Deus do céu, eu estou muito dentro de casa, peraí. Aí eu vou dar uma caminhada para conversar com alguém, porque eu vejo que é da alma humana esse conversar, esse trocar. Então, o movimento que Bert traz da abstinência, algumas pessoas se agarram à ilusão. Vamos lá, ler isso. Algumas pessoas se agarram à ilusão da inocência, minimizando sua participação na vida. Em vez de aceitar integralmente aquilo de que necessitam e se sentir obrigadas, elas se fecham, fugindo da necessidade da vida. Sentem-se livres da necessidade e da obrigação, e por não sentirem necessidades, não precisam aceitar nada. Então, em geral, essas pessoas, né, se a gente poderia dizer 100% dessas pessoas, romperam com o receber da mãe, e para esse padrão de comportamento, né, vai para todas as outras pessoas, automaticamente elas vão fazer o possível e o impossível para nunca precisar nada de ninguém. Porque quando ela receber algo de alguém, ela vai dever a essa pessoa. E elas não querem. Vamos lá, leis. Entendeu? Elas não vão querer dever nada a ninguém. E aí vai dizer um pouco mais, né? Entretanto, apesar de se julgarem inocentes e desobrigadas, a inocência delas é a do observador distante. Não sujam as mãos. Por isso se consideram o quê? Superiores e especiais. Pessoas arrogadas, que dizem, não preciso dessa água que você me traga. Uma simples copo d'água. Não, muito obrigada, não precisa me dar água. Por que ela não vai querer receber a água? Porque depois ela tem que devolver algo em troca. Tu não precisa. Quando ela sentir sede, ela pega as perninhas dela e vai lá e pega a água. Elas estão arrogadas com a mãe. Eu não quero de você, mamãe, porque quando eu quis, você não me deu. Entenderam? Entretanto, Aí, olha o que Bert Helling diz aqui.
Ops, deixa eu ajeitar aqui. Peraí, assim. Olha o que Bert diz. Com as pessoas que têm nos relacionamentos, a inocência nas trocas com abstinência. Seu gozo na vida, porém, é limitado pela estreiteza do seu envolvimento e elas se sentem, consequentemente, vazias e insatisfeitas. Então, essas pessoas elas vão estar no movimento de isolamento, porque elas não querem se sentir, por nada, obrigada a ter que devolver algo ou simplesmente, viu, Jô, agradecer pelo um favor. Elas não querem sequer ter esse sentimento de dizer, olha, mana, obrigada aí de todo o meu coração pelo que você fez. Essas pessoas, em geral, adoecem com câncer. Entenderam? Eli, eu posso falar alguma coisa que eu acho que é legal? Em geral, adoecem com câncer. Pode falar. É tanta verdade nisso que você está falando, porque na minha própria família eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que se fechou com a mãe, eu sinto que atrás disso tem muito orgulho, né? Sim. Orgulho. Então, por exemplo, a mãe deu algo, mas a mãe também jogou na cara aquilo, e ela disse assim, então agora eu não quero receber mais nada da minha mãe, e eu acho que isso causou muita dor, sabe, para essa pessoa que faz parte da minha família. Eu vejo que atrás disso também tem um orgulho. Tem o que Bert chama de arrogância, né? A arrogância, a pessoa se arroga para poder tentar sobreviver, tá, gente? Ela não se arroga porque ela é má, não. Uhum. Ela foi realmente humilhada, assim. Houve uma humilhação. Ela recebeu e a pessoa disse, bom, agora me dê aqui de volta, né? Então as mães, né, assim, a constelação familiar, ela tenta preservar ao máximo a imagem materna. Mas a gente precisa entender também que, às vezes, tem as mães, elas estão no movimento de tanta dor, que elas vão mesmo pegar os filhos e dizer, vocês são meus, é para fazer como eu quero, como eu determino, né? Infelizmente, quem não quer mais receber nada da vida, da mãe, que é vida, dos relacionamentos, a tendência é ter câncer. Porque câncer, ele é tristezas profundas, não tratadas. Tristezas profundas mesmo. Certo? Então, vamos lá. Semelhante atitude pode ser notada em muitas pessoas que sofrem de depressão. Sua recusa em aceitar o que a vida oferece desenvolve primeiro no relacionamento com um dos pais ou com ambos, e mais tarde transfere para outros relacionamentos e para as boas coisas do mundo. Então, na hora que a pessoa diz, eu não quero mais receber da minha mãe, ou do meu pai, ou de ambos, eu vou criar um padrão de comportamento de me proteger. Então, eu não quero nada de ninguém para não ficar devendo, porque aí o inconsciente da pessoa vai dizer assim, rapaz, eu estou lembrando aqui, quando eu recebia da minha mãe, ela me pedia algo depois que eu não queria fazer. Às vezes, um simples, filha, não vi esse padrão de mecanismo entre mãe e filho. E aí ela é emprestado. Quando ela faz isso, de quem ela passa a não querer receber mais? Da vida. Da vida. Aí o que é que acontece? Ela vai estar bem emaranhada. As questões vão chegar para ela. Ela pode entrar em problemas de dívidas,
e não tem a quem pedir R$ 1, porque ela não tem coragem, ela não teve humildade a vida toda, e depois que ela passa pelo problema da dívida, aí é que ela não vai pedir mesmo. Ela pode entrar em processo de doenças, para ela dizer, opa, deixa eu decidir se eu vou pedir ajuda aqui nessa minha cirurgia ou não. Em geral, ela não vai pedir. Então, ela passa a não querer mais nada da vida, não querer mais alegria, não querer mais nada. E aí ela vai se definhando, né? No corpo emocional, até chegar no corpo físico. As pessoas com depressão, elas fazem isso. Elas decidiram não receber mais da mãe ou do pai, ou de ambos, de ninguém, e da vida também não. Algumas justificam a recusa, queixando-se de que o que receberam não foi o bastante ou não lhe conviam. Outras apontam os erros e limitações do doador. Ah, minha mãe fez isso, minha mãe não me deu isso, são as reclamonas, né? Meu pai não fez assim direito, né? Então, agora, já que ninguém me deu o que eu queria, eu também não quero mais nada de ninguém. Ainda a criança dela está onde? Está lá na dor. Se não for do meu pai e da minha mãe, então eu também não quero. No fundo, a criança dela está dizendo, eu só vou para a vida se o meu pai ou minha mãe vierem me dar. Por exemplo, quem rejeita ou julga seus pais, independente do que possam ter feito, costumam sentir-se incompletos e perdidos. Vemos o contrário nas pessoas que conseguiram aceitar os pais como são. Nada recusam deles. Nada. Nada recusam dos pais. O amor e a dor, tá? Eli, meu pai nunca esteve presente na minha vida. Aceite. Quando a gente vai falar aceite aqui, a gente não está dizendo que tem que ter um caminho lá onde sua mãe quis botar seu pai na justiça para pagar a pensão. Isso tudo é normal. Vai ser feito de forma normal. É aceitar esse destino de dois campos espirituais que não conseguiram ficar juntos. Por isso que o Bert diz, nossos pais temos tudo. O amor e a dor. Porque eu conheço muitas pessoas que o pai esteve ausente e estão super bem hoje na vida. Por quê? Porque foi a ausência a força maior para impulsionar para ir para o mundo. E outras pessoas que os pais tiveram, que o pai esteve super presente, a pessoa se sente fraca, não consegue ir para o mundo. Então, quando a gente diz assim, opa, peraí, eu não tenho um pai aqui presente, o que é que eu vou fazer? Eu vou me garantir. Eu vou me garantir. Então, é a ilusão de muitas pessoas, gente, que diz, eu vou manter um casamento de humilhação, um casamento ruim, que eu sou humilhada, para poder dizer que meus filhos têm um pai aqui presente. O que eu vejo, quando os pais dão demais, acabam tirando o poder dos filhos. Vejo muito isso, é verdade. Sabe o que é que eles tiram, Jô? A necessidade da vida. Porque tem tudo, né? Meu público aí em Brasília é muito isso, né? Os filhos. Eu atendi uma moça, gente, que ela ganhava uma mesada de R$ 5.000. Sabe o que é 5.000? Uma pessoa ter 5.000 todo mês, né? Para acordar, estudar. Uma vez ela ia viajar, ela estava com passaporte, ela foi me mostrar, ela conhece quase todos os países do mundo. Não que as pessoas não sejam merecedoras disso, mas ela tem que ter uma necessidade de vida. E aí, o que essa menina fez com 5.000? Se envolveu com um rapazinho que fazia tráfegos aí, e ela dava todo esse dinheiro para ele comprar drogas e vender. Entendeu? Foi um caminho que ela achou, né?
Então, é isso. A gente precisa dar também aos nossos filhos uma necessidade para eles irem em busca. Vemos o contrário das pessoas que conseguiram acessar os pais como são, nada recusam deles. Elas experimentam essa aceitação como um fluxo contínuo de energia e alimento que lhes permite tecer outros relacionamentos que também possam dar e receber, mesmo que seus pais hajam tratados. Então esse é o primeiro padrão. O outro padrão que o Bert fala, é a prestimosidade. Para se sentirem obrigadas. Dar antes de receber propicia uma sensação fugaz de crédito. Então, pessoas prestimosas são aquelas que estão a pontos de servir o tempo todo. Dar, sempre dar, oferecer, estar disponível. Né? Elas querem que o outro se sinta devedor delas, viu? Devedor. Estão proporcionando uma sensação vulgar de crédito que desaparece quando aceitamos aquilo de que temos necessidades. Quem prefere conservar a sensação de crédito... Deixa eu só... O outro... Então, quem prefere conservar a sensação de crédito, em vez de deixar que os outros os presenteiem livremente, na verdade está dizendo, é melhor você ficar devendo a mim do que eu a você. Então, essas pessoas que elas sempre estão postas para ajudar, elas vão estar com esse sentimento também de não querer receber, né? Elas também estão no movimento de se sentindo o quê, gente? Superior, também tão arrogada. Ela não precisa do outro. Ela oferece, mas ela confunde você. Por quê? Porque você diz, espera aí, mas ela também não precisa. Por isso que ela não recebe. Porque ela não precisa. Mas ela é uma pessoa generosa, porque ela dá. Essas são aquelas pessoas que, quando ela pedir, se você negar, você a conhece. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas pessoas, porque elas vão estar sempre oferecendo a gente, estão sempre gentilmente fazendo algo pela gente, mas elas também se negam a receber. É melhor você ficar devendo a mim do que eu a você. Muitos idealistas assumem essa postura, amplamente conhecido como síndrome do prestimoso. Gente, esses padrões que o Bert descobriu, isso daí também tem a ver com as questões dos relacionamentos amorosos, tá? Então pessoas que estão só, por exemplo, há muito tempo, elas podem estar nesse padrão, né? Elas podem estar no padrão de abstinência, não, eu não quero nada de ninguém. Porque a abstinência, ela vai dizer, eu não quero nada de ninguém, mas eu também não vou dar. Elas estão isoladas. E aí, quando o rapaz vai se aproximando, não, peraí, ele vai a minha cama, eu durmo só, peraí, meu sofá que eu comprei novo, minha louça, ele pode arranhar, vai vir mil coisas na cabeça, porque ela nem quer dar, nem quer receber a abstinência. Nem quer dar, nem quer receber. Não quer dividir nada. Ela teve uma questão tão grande lá com a mãe que ela disse, espera aí, eu vou criar meu mundo e ninguém mais derruba meu mundo. Aí ela afasta esses homens. Né? Uma parte dela vai aproximar esses homens, porque ela vai estar tentando, a vida é tentativa, e quando esse homem chega, ela vai afastar.
Vamos lá na sua casa. Não, na minha casa não. Ela vai manter segredo, sigilo sobre a vida particular dela. Na prestimosidade, ela vai fazer o quê? Ela vai dar, ela vai oferecer para esse homem. Estou falando aqui dentro dos relacionamentos, né? Ela vai oferecer, deixa eu cuidar aqui do teu cabelo que está caindo, deixa eu cuidar da tua unha, deixa eu cuidar disso. Não, pode vir na minha casa, venha. Mas quando ela começa a ver que ele quer algo, né? Que ele quer dar algo a ela pula fora. Porque para ela é o seguinte, eu dou, mas eu não fico devendo a ninguém. Num relacionamento qualquer ou num relacionamento amoroso, isso não existe, de você só dar, dar, dar. E não receber dessa pessoa. Deixa eu fazer uma massagem em você, deixa eu cuidar aqui da sua casa. Não precisa varrer minha casa, não. Pode deixar que né, na cabeça da pessoa está lá ali. Quem varre melhor minha casa sou eu. Então, ela não quer receber. Porque se ele varrer a casa, se ele lavar os pratos, se ele trouxer um móvel novo, ela vai ficar devendo para ele. Eu estou pegando exemplos aqui, entendeu? Ela vai ficar devendo para ele. Aí ela não quer. E também toda pessoa prestimosa, dentro do relacionamento amoroso, ela vai ser abandonada e traída. Porque se ela está no sentimento de troca, de prestimosidade, ela oferece e ela não recebe, ela faz o outro perder valor, o valor de troca. O outro, né, se for um homem ou uma mulher, né, o homem não se sente homem, tá, gente? Masculino. Para o homem fazer, o homem se fez. Justiçado. Ele está travando. Cortou? Aham. Certo, vou repetir. Na prestimosidade, a pessoa que é prestimosa, que dá muito no relacionamento amoroso, ela vai ser abandonada e traída. Isso é certo. Por quê? Porque ela faz o outro perder valor. Ela estava aqui, cuidou do cabelo dele, cuidou da unha, estimulei para fazer faculdade, e foi dando, ficou assim, a relação. A relação entre o homem e a mulher é de igualdade. Ela deu um carro, deu um concurso, ensinou ele a estudar para concurso, ajeitou o cabelo, ajeitou isso, fez aquilo, aí ficou assim, Ela aqui, superior. Quem dá, gente, está na gangorra, no nível maior, superior. Quem recebe está embaixo. Aí o que aconteceu aqui? Ele perdeu o valor, ela pagou a faculdade lá para ele, vamos dizer, de educação física, ele fez, sabe o que ele vai fazer aqui, depois que estiver ganhando lá seus 5 mil? Ele abandona. Vem para cá, grande, pega uma mulher menor, uma mulher que ganha 1.000, e ele consegue, com 5 mil, dar alguma coisa para ela. E ela vai dizer, sabe o quê? Meu macho, meu homem, ele é viril, ele me deu uma roupa para eu malhar, só isso. E a outra tinha dado o mundo todo. Por que ele traiu? Porque ele perdeu valor das relações de troca entre o dar e o receber. E aí, quantas mulheres eu já aconselhei que disseram, mulher, eu dei tudo para esse homem, sabe o que foi que ele fez? Ele agora dá para secretário um monte de coisa, presentinhos. Nunca ele deu presente para mim ali. Mas porque elas não percebem que estava vivendo o sentimento de prestimosidade.
Quem muito dá será traída e abandonada. E aí o Bert continua aqui, né? Essa luta egoísta para a liberdade da necessidade é visceralmente hostil aos relacionamentos. Olha o que ele diz. Aquele que só deseja dar sem receber apega-se a uma ilusão de superioridade. Rejeita o prêmio da vida e nega a igualdade ao parceiro. Gente, que coisa linda. Outros nada querem de quem se recusa a receber. Tornam-se ressentidos e se afastam. Por isso, o prestimoso crônico costumam ser solitários e até amargurados. São pessoas amarguradas, secas, porque elas não conhecem o sabor da troca. A troca é um sabor. A troca nos coloca no sentimento de superioridade e humildade ao mesmo tempo, quando a troca é equilibrada. Eu me sinto superior quando eu dou. Eu ganhei valor. Fui eu que fiz aquela festa para você. Eu ganhei valor. E o outro, depois que me troca, diz: agora que você é seu aniversário, eu vou lhe dar também um presente. Talvez não seja no mesmo nível, no mesmo valor simbólico capitalista, mas eu também faço algo por você. E aí você recebe com gratidão no seu coração. Isso é um sabor. Então, as pessoas que não estão dispostas a se jogarem no movimento das relações de troca entre o dar e receber, elas vão se sentir solitárias, vão se sentir amarguradas, deprimidas, isoladas. E elas, gente, elas não vão ser lembradas. Elas não vão ser lembradas. Porque quem se isola não é lembrada. Vocês já viram Vocês já viram uma galinha quando ela põe um ovo? O que é que elas fazem? Elas saem pelo terreiro. Umas fazem outra, outras não vão fazer isso. Outras põem lá, pinto nasce, ela sai. Ninguém lembra da galinha que não cacarejou. Então, aquele cacarejo é a troca, é o anúncio. Eu coloquei um ovo. Trouxe vida para a vida. É uma troca. E aí, Bert Helling vai trazer aqui, né, um último padrão, né? Um último padrão. Deixa eu colocar aqui. E aí o Bert vai trazer aqui um último padrão dessa troca entre o dar e receber, que ele diz que ele chama de troca total. E o que é que seria a troca total, né? Qual seria o movimento? O terceiro e mais belo caminho também é bom que a gente tenha um sentimento de inocência, tá? No dar e receber é o contentamento que se segue a uma troca dos relacionamentos. O doador recebe e o recebedor larga escala traz consigo um sentimento de abundância e felicidade. Então, a gente precisa do outro. Nós somos seres sociais. A gente necessita do outro. Não há um ser humano que não precise.
Não há um ser humano que não tem uma necessidade de convivência. Nem que ele vá conviver, gente, com um animal, com um cachorro, com um gato, com um hamster, com um papagaio, um periquito, com qualquer coisa. Ninguém consegue viver isolado numa ilha, tentando se proteger, tentando dizer que não precisa de ninguém. Então, a troca total que Bert Hellinger fala é a lei do dar e receber. O marido deu um jantar para a esposa no outro dia ofereceu um café da manhã. O marido deu uma aliança, a esposa ofereceu um jantar. E aí vai, o marido recolheu o lixo, a mulher fez um jantar. Essa troca não é algo misterioso, algo que você precisa dos seus mentores, dos seus guias, da força maior para você atuar. É no dia a dia. É uma água que você esqueceu e alguém viu. Está precisando de água? Traz aí água para mim. Isso é uma troca, gente. É diária. São as pequenas necessidades humanas. É o carinho que alguém fez em você e você foi acolhido, acolhida no teu corpo, na tua célula, pelo aquele cafuné que fizeram no teu cabelo. Então, não precisa de campos espirituais, de profundas teorias. O dar e receber tem uma palavra que estrutura eles. Se coloque a serviço da vida. Quando eu estou a serviço da vida, eu quero fazer algo por alguém. Simples assim. Se eu estou convivendo com um marido e 2 filhos, eu quero fazer algo para a vida, que é a vida nesse momento, minha família. Então, eu vou fazer um bom jantar. O meu marido, se está a serviço da vida, ele vai lavar os pratos depois. Os filhos vão recolher o lixo e jogar. Então, dar e receber é servir. Se a gente pudesse botar assim, dar e receber é igual a servir. Porque quando a mãe e o pai da gente nos serviram com a vida que eles nos sustentaram no ventre, eles disseram sim para Deus. Eu trago Elisângela. Então, eles serviram. A minha mãe serviu me dando peito, a mamadeira, trocando minhas fraldas, não me deixando adoecer. Ela serviu a minha vida para que eu chegasse agora nessa idade e estivesse bem. Quando as pessoas estão recuadas, sem querer atuar nos relacionamentos da troca, do dar e receber, elas não estão mais disponíveis a servir. Elas não estão reconhecendo o quanto a mãe e o pai serviram para sustentar a vida dela. Serviço é movimento. Relacionamento é movimento. Você está nesse momento agora me escutando, sua vida está sendo movimentada, seu sangue está movimentado dentro do teu corpo para te deixar viva. A vida, ela não descansa. Ela trabalha 24 horas, 365 por ano, para te manter viva, até o dia que chegar a morte de cada um. Então, se colocar a serviço dos relacionamentos, do equilíbrio dos relacionamentos pela lei do dar e receber, é se colocar a serviço da vida. E é por isso que no relacionamento amoroso também é assim. Se eu sirvo ao meu marido também me serve. Na hora que eu sirvo, eu abro meu coração para receber. Se eu estou vivendo a prestimosidade, eu vou dizer, eu dou, mas eu não quero nada de você. Esse homem, ó, tá bom, então pode me dar. Porque quem é que vai não querer receber? Imagina uma mulher que quer comprar um carro para o homem, porque
porque o bichinho vai para a faculdade de ônibus, eu vou dar um carro a ele. Claro que ele vai receber. Quer me dar, amor? Me dê. Me dê. Agora, na hora que ele vai mostrar que ele também pode dar alguma coisa, se você não quiser receber, ele vai perder o valor dele. Entenderam? Alguma dúvida? A parte, né, do livro? A próxima aula é a página 34, certo? Quarta-feira, daqui a pouquinho, né? Até meia-noite, eu consigo colocar esse vídeo lá no YouTube. Quem é aqui do YouTube que vai me escutar, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal. O YouTube só consegue repassar, né, esses vídeos quando as pessoas estão interagindo, que eles entendem que o conteúdo está sendo, ó, super válido para a sua evolução. Certo? Eu vou tirar aqui a gravação e a gente fica aqui um minutinho se despedindo. Ô, Jô, você está sempre me dando palavras